Olá, jovem! Seja bem-vindo a mais uma aula. Agora estamos na semana 13 de quarentena. E essa semana é uma semana especial, pois nós iremos começar a segunda metade do nosso curso, certo? Bom, desde o começo do ano até a última semana, nós estávamos estudando sobre a parte de ótica geométrica, um assunto muito importante, muito pertinente em vestibulares e no conteúdo de física em si. Aquele conteúdo que avalia as características e consequências da passagem da luz por algum local, né, por algum meio material, ou até mesmo no vácuo, por exemplo. Lembre-se, nós podemos dividir a ótica geométrica em basicamente três partes, não é? A primeira parte, e mais curta, é a parte dos princípios da ótica geométrica. Por que a ótica ela é comparada com a geometria? Existem alguns motivos, não é? São três motivos. Legal? Propagação retilínea da luz, independência da luz e reversibilidade da luz. Aplicando os princípios, chegamos às outras duas partes, né? Que são reflexão luminosa e refração luminosa. Basicamente, dentro de um todo, né? A parte de reflexão ela está muito ligada a espelhos planos e esféricos, e a parte de refração está muito ligada a lentes. Só que também existem aí efeitos de refração na natureza, ou algumas aplicações como lâmina de faces paralelas ou prisma óptico, por exemplo. Legal? Rapaziada, eu considero a parte de ondulatória a mais importante desse curso, até porque a ondulatória ela avalia ondas como um todo, não apenas um tipo de onda que é a luz. Não estou tirando o mérito da ótica geométrica, mas como a ondulatória engloba tudo, nós precisamos dar um pouco mais de atenção para as ondas. Legal, pessoal? Então vem aqui comigo, rapaziada, vamos começar o nosso estudo de ondulatória, beleza? Vamos lá, gente. Eu começo aqui, então, respondendo uma pergunta que é relativamente simples, não é? O que é uma onda? Veja bem, galera, na parte da mecânica, na parte que nós estudamos mecânica, movimentos, leis de Newton, equilíbrio, trabalho, energia, falamos muito sobre partículas, não é? Partículas, corpos, matéria em si. Legal? Agora nós iremos aplicar essa ideia só que na parte de ondas. Uma onda, portanto, ela vem a ser o quê? Uma onda é uma perturbação. Essa perturbação ela necessariamente tem que ser causada por uma fonte. E essa perturbação causada por uma fonte, ela tem que transportar energia e não matéria, que fique bem claro. Beleza? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, existem ondas em cordas, como por exemplo na hora de tocarmos um violão, certo? Se a pessoa que toca violão não perturbar as cordas do violão, não haverá onda na corda. Concorda comigo, pessoal? Se o baterista de uma banda não percutir o tambor da bateria, não haverá onda sonora. Assim como também, ainda falando de onda sonora, se eu não fizer vibrar as minhas cordas vocais, você não iria ouvir a minha voz agora, não é verdade, pessoal? Da mesma forma que, caso não haja convergência ou divergência de placas tectônicas, não haverá terremoto. Se o vento não soprar em alto mar, as ondas não são formadas na superfície da água do mar. E assim por diante, pessoal. Então, assim, essa parte de que a onda é uma perturbação, é verdade mesmo, é uma perturbação. Uma perturbação que foi causada por uma fonte. Se eu jogo uma pedra no lago, no momento em que a pedrinha atingir a superfície desse lago, você vai perceber ondas circulares formando na superfície daquele lago. Legal? Então a perturbação ela acontece a partir de uma fonte, que fique bem claro. Legal, galera? A fonte ela é de suma importância para digamos assim, a criação da onda. Não só a criação, né, mas também algumas características que essa onda possa ter. Lembre-se, a fonte é importante, o meio, o local onde essa onda propaga-se é muito importante e durante essas aulas nós iremos relacionar essas informações, né? Características da fonte, características da onda, características do meio e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Bom, passando aqui na frente, galera, vamos falar de natureza das ondas, beleza? Nós podemos encontrar a onda de duas maneiras, né, pessoal, na natureza.
Ou a onda ela é mecânica, né? A onda mecânica ela é gerada pela perturbação de um meio material, ou seja, necessariamente, galera, a transmissão da energia de uma onda mecânica depende de matéria, né? Então, já está descrito aí no slide, só que vale a pena dizer que uma onda mecânica ela necessita sim de um meio material para existir, certo? Como por exemplo, pense comigo, pessoal. Olha, se eu vou tocar o meu contrabaixo, né? E ele não tiver com corda, galera, eu não consigo ouvir o som dele. Ou seja, para que uma onda seja formada numa corda, é necessário o quê? É necessário uma corda. Para que eu fale e você me escute, galera, é necessário que esse meio aqui seja composto de ar, por exemplo, certo? Para que uma onda seja formada num lago, numa piscina ou até mesmo no mar, é necessário ter água nesses locais. Concorda comigo, pessoal? Da mesma maneira também que para ocorrer um terremoto, deve haver terra, porque a onda, né, o abalo sísmico propaga-se na terra. Legal? Repara comigo aqui então, gente, olha só, alguns exemplos para vocês, tá bom? Vamos lá. Como eu já citei para vocês aqui hoje, né? Ondas sonoras é um exemplo de ondas mecânicas. Como que eu falo e como que você me ouve? Vamos pensar? Primeiramente eu tenho que encher os meus pulmões de ar. Enchendo os meus pulmões de ar, eu começo a soltar esse ar gradativamente. Esse ar que é liberado dos meus pulmões, pessoal, interage com as minhas cordas vocais, haverá uma vibração dessas cordas vocais que perturba todo o ar à minha volta. E como nós sabemos, pessoal, o ar, ele em média é composto de 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio, é nessa matéria que a propagação acontece. É uma vibração por conta de diferença de pressão dos elementos que formam o ar que nós respiramos. Beleza? Segundo exemplo aí, pessoal, também como eu citei agora há pouco, né? Ondas em cordas. Aí o exemplo do guitarrista Dave Mustaine da banda Megadeth, né? Que eu sou muito fã. Ele está tocando a sua guitarra. A guitarra dele tem 6 cordas, como você pode ver no desenho. E aí, basta ele tocar essas cordas, perturbar essas cordas, para que a perturbação propague-se em todo o braço do instrumento e você consiga ver o som distorcido da guitarra do heavy metal e tal. Beleza? E também um exemplo que eu já citei, mas repito aí agora na imagem, pessoal, são as ondas em líquidos, né? As ondas, por exemplo, na superfície de líquidos. Ondas no mar, ondas numa piscina, onda no lago, numa poça e assim por diante. Eu não sei você, mas quando eu tô para sair de casa e eu quero saber se está chovendo e tal, eu olho pela janela sem ter que expor a minha mão lá fora, eu vejo se tem poças no chão. Se essa poça estiver, né, sendo perturbada pelas gotas de chuva, isso é um grande indicativo de que realmente está chovendo. Legal? A outra natureza das ondas que nós podemos encontrar são as ondas o quê? São as ondas eletromagnéticas. Uma atenção para esse tipo de onda, tá, pessoal? A onda eletromagnética, ela é gerada pela oscilação de partículas que contêm carga elétrica, ou seja, partículas portadoras de carga. Podemos citar o elétron, que ele tem carga negativa, como você já sabe, não é? Como que a oscilação de uma partícula carregada pode gerar uma onda? A pergunta é essa aí. Vamos lá, pessoal. Algumas coisas nós já sabemos, outras talvez não. Mas vamos lá. Por exemplo, só do fato de um elétron existir, ele já cria ao seu redor, ele já altera ao seu redor o espaço, né, em relação ao seu campo elétrico. O campo elétrico de um elétron, que é uma carga negativa, aponta para ele. Lembra disso, galera? O campo converge para o próprio elétron, certo? Só dele existir, isso já acontece. Agora, se de alguma maneira esse elétron ele é colocado para ser oscilado, digamos assim, ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, o movimento de um elétron como esse cria o que nós chamamos de campo magnético,
certo? Repito, só do elétron existir ele já cria um campo elétrico. O elétron existindo e em movimento, no caso de perturbação, de vai e vem, de oscilação, ele cria um campo magnético. A relação que existe entre esse campo elétrico e esse campo magnético resulta nisso que nós conhecemos como onda eletromagnética. O nome faz todo sentido, concorda comigo, pessoal? Então assim, rapaziada, como o campo elétrico, bem como o campo magnético criado nessa oscilação, não dependem de meio material, a grande observação da onda eletromagnética é que a onda eletromagnética ela não depende de meio material. Ela, inclusive, pode existir no vácuo do espaço, certo? Um exemplo para vocês. A luz do Sol que chega até a Terra, ela demora cerca de 8 minutos para chegar até aqui. Pois é, a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 8 minutos-luz, beleza? E aí, nós temos o meu primeiro exemplo. A luz que nós enxergamos, né, é uma onda eletromagnética. Outro exemplo de onda eletromagnética são as ondas de rádio, certo, galera? As ondas de rádio que elas não necessariamente servem para transmissão de rádio mesmo, aquele que você sintoniza lá no seu aparelho lá do carro e tudo mais. A onda de rádio ela serve para, por exemplo, também curtas comunicações, como o walkie-talkie, né? Por exemplo aí. Legal? Um outro exemplo é o que você tem em casa, talvez você esteja assistindo essa aula, tendo acesso à rede de Wi-Fi que você tem em casa. O Wi-Fi, pessoal, ele é um tipo de banda que existe num tipo de onda, que é a onda de micro-onda. E pois é, pessoal, micro-onda não é apenas aquele forno que tem lá na sua cozinha, não. O micro-ondas é o nome da onda mesmo, certo? Inclusive, o seu forno lá da sua cozinha, ele aquece a água presente nos alimentos por conta de uma incidência de micro-ondas, por exemplo. Legal? Esses são 3 exemplos mais específicos. Eu quero fazer com vocês aqui um apanhado geral. Repara só nesse espectro eletromagnético, não é? Pessoal, as ondas eletromagnéticas, elas existem de 7 maneiras. São 7 tipos de ondas eletromagnéticas que nós temos aí na natureza. Tudo bem? Bom, eu vou vir da mais fraca até a mais forte. Eu vou usar esse termo aqui agora porque nós não vimos ainda os elementos das ondas. Tudo bem? Então vamos a eles aí, galera. Olha só. A primeira onda, como eu citei para vocês, é a onda de rádio, não é? Ela é a onda que tem menor energia, que carrega menos energia das que nós temos. Legal? A próxima onda é o micro-ondas. Tudo bem, pessoal? Micro-ondas é um tipo de onda que é muito utilizado, talvez a que nós mais utilizamos. Por exemplo, você fala pelo seu celular, tanto chamada, recebimento de chamada, dados móveis, SMS, essas informações, tudo baseado em trocas de ondas de rádio, ondas de micro-ondas. Tá certo, galera? O seu Wi-Fi está de acordo com as micro-ondas. O Bluetooth, ele transita entre as ondas de rádio e as micro-ondas. Você que tem, por exemplo, Sky ou outra operadora de televisão que tem parabólica, né? No caso, também são micro-ondas. E eu quero deixar aqui uma curiosidade para vocês. O forno micro-ondas, galera, ele é um eletrodoméstico, né? Que ele foi, entre aspas, descoberto acidentalmente, né, galera? Uma empresa norte-americana, durante a Segunda Guerra Mundial, ela fazia estudo sobre as micro-ondas em relação à detecção de aviões por conta de radar, né? Acabou a guerra, essa empresa continuou operando, né? E um dia, um cientista entrou no laboratório para fazer alguns experimentos com micro-ondas, e aí ele deixou um chocolate, né? Uma barra de chocolate no bolso do seu jaleco. Depois de ter terminado lá a experiência, ele percebeu que aquela barra de chocolate estava totalmente liquefeita, né? Totalmente derretida. Ele achou estranho, né? Não estava quente lá dentro do laboratório dele. E depois de algumas pesquisas, ele constatou que
O fato do chocolate ter derretido foi por conta da incidência de micro-ondas a uma certa intensidade e a uma certa frequência, né? Algumas informações específicas, certo, galera? Foi aí, pessoal, que as micro-ondas elas são capazes, repito, em determinada situação, elas são capazes de fazer com que as moléculas de água presentes no alimento fiquem cada vez mais oscilantes, né? Esse aí seria um fenômeno de ressonância, fenômeno esse que nós veremos mais para frente. Legal? Falando do infravermelho, né, galera? O infravermelho ele é muito utilizado em controle remoto, né? Televisão, portão eletrônico de garagem, alarme de carro, moto e dentre outros veículos automotores aí. Só que o infravermelho, galera, ele naturalmente é o calor em formato de onda. Repito, o infravermelho é o calor. Sabe a matéria que vocês estudam de calor aí? O calor vem, o calor vai, isso é o infravermelho. Inclusive, repare só num detalhe. O seu corpo, naturalmente, estando vivo, você estando vivo, né? Você emite calor, né? Você perde calor para o ambiente constantemente, certo? A temperatura média do nosso corpo aí é de 36 graus e meio, enfim, pode variar entre a parte interna e externa, mas é fato que nós transmitimos calor naturalmente, certo? Não sei se no seu prédio é assim, aliás, não sei se você mora em prédio, mas em alguns prédios, em algumas lojas, em alguns locais, o sensor infravermelho, né, no caso, essa indicação de calor que nós liberamos para o ambiente, é lido por um instrumento, né, que fica na parede, por exemplo, aí. E aí essa variação do calor lido pelo instrumento faz com que a luz acenda, faz com que a porta do shopping abra e assim por diante. Tá legal, pessoal? Então, assim, apesar do calor, né, do infravermelho ser o calor, a onda infravermelha ela é muito utilizada. Outro exemplo também, pessoal, você já deve ter ouvido falar aí das câmeras infravermelhas. Alguns governos, inclusive, durante a quarentena, né, durante essa fase da pandemia aí, eles instalaram algumas câmeras infravermelhas para monitorar a temperatura do corpo via imagem das pessoas que circulam em alguns ambientes. Legal? Luz visível, olha que interessante. Toda a matéria de ótica geométrica está dentro dessa faixa da luz visível, que vai do vermelho ao violeta, né? Falar em violeta, olha, ultravioleta é aquela forma de onda, por exemplo, emitida aí pelo Sol, né? Em que nós utilizamos filtro solar justamente para ter um equilíbrio em relação à radiação ultravioleta incidente na nossa pele. Tá legal, pessoal? E aí, nessa faixa verde, nós temos os dois tipos de ondas eletromagnéticas que são as mais potentes, as mais nocivas, inclusive, tá, pessoal? Aqui tem a radiação mais alta, né? O nível de radiação mais alto, que no caso é o raio-x, né? Raio-x é uma coisa que você já deve ter tirado uma chapa de raio-x por conta de uma fratura, de uma lesão qualquer, por exemplo aí. Os raios-x, pessoal, eles também são utilizados na astronomia, tá, pessoal? Alguns satélites, eles enxergam luz visível. Os satélites não, né? Alguns telescópios enxergam luz visível, certo? Infravermelho, né? Como é o caso de alguns satélites, telescópios ou até mesmo telescópios que tem propriamente na Terra, e também raio-x, tá, pessoal? Outros ondas de rádio, tá? Vai passando o tempo, eu vou lembrando dos exemplos aí. Raio gama é a forma mais nociva, mais perigosa de radiação que nós temos aí. Bom, pessoal, mudei aqui a tela para a gente falar agora sobre a forma da onda, tá? A forma da onda consiste numa relação entre a direção em que essa onda propaga-se e a direção em que os elementos dessa onda vibram. Tudo bem, pessoal? Repare então aqui comigo, gente, olha só. O primeiro tipo de onda que eu quero trazer para vocês chama-se onda transversal. Repare só na simulação, pessoal. Isso aqui é um simulador, né? É um simulador de oscilador, tá?
E aí eu posso causar um pulso na minha onda. O pulso ele vai ser a unidade da minha onda, certo? Mais ou menos assim, repara. Está em slow motion mesmo, tá bom, pessoal? Repara só, gente, eu coloquei aqui uma aplicação de que essa corda não tem fim, tá? Essas bolinhas aqui representam os elementos de uma corda, beleza, pessoal? E repara só, qual que é o movimento que o oscilador exerce? É um movimento para cima e para baixo, legal? Ou seja, os elementos dessa corda, os elementos dessa onda vibram verticalmente. E essa onda, ela desloca-se para onde? Ela desloca-se para a direita, tá vendo? Ó, ela indo para a direita. Então isso significa, pessoal, que a onda transversal, ela tem uma vibração que é perpendicular com a sua propagação. Tá legal? Agora eu vou colocar aqui em normal, olha. O oscilador aqui, o pulso, né? Ele vai para cima e para baixo. Né, os elementos da corda vão para cima e para baixo. Repare nesse ponto verde aqui, ó. Esse quarto ponto verde aqui, repara, ele vai para cima e para baixo, enquanto a onda em si vai para a direita. Isso me lembra uma ola. Já percebeu a ola lá do estádio de futebol, né? O torcedor ele levanta, senta e todo mundo faz a mesma coisa periodicamente ali e a onda ela vai existindo, né? O outro tipo de forma de onda que nós temos é a onda longitudinal. Tá legal? Ah, claro, ainda aqui nas ondas transversais, exemplos de ondas transversais. Pega aí então comigo, pessoal. Onda em corda é uma onda transversal. Ondas na superfície de um líquido é uma onda transversal. Qualquer onda eletromagnética, qualquer, do rádio até o raio gama, qualquer onda eletromagnética é uma onda transversal. Cuidado! Toda onda eletromagnética é transversal, porém nem toda onda transversal é eletromagnética, como eu citei agora, ondas em cordas, na superfície de líquidos, né? Abalo sísmico sentido na superfície da Terra, legal? Agora, a onda longitudinal é uma onda que acontece da seguinte maneira. Repara só aqui, gente. Como eu falei para vocês, o som é uma onda que necessita de um meio material para transmitir a sua energia, certo? Aqui nós temos um alto-falante, né? E esse alto-falante, pessoal, ele tem um movimento de ir para frente e ir para trás, ir para frente e ir para trás. Legal? Eu vou ligar aqui o alto-falante para você perceber como que as moléculas desse meio se comportam. Repara só. Tá vendo, pessoal? O diafragma aqui, olha, do meu alto-falante, ele vai para frente e para trás. E as moléculas, repare, elas vão para frente e para trás também, radialmente, até porque o som é uma onda tridimensional. Tá legal, pessoal? Então assim, rapaziada, veja só. Enquanto a onda, a fonte, né, oscila para frente e para trás, a onda também oscila para frente e para trás. Repare, pessoal, que a região branca é uma região em que o diafragma, olha, ele vai para frente, né? Aparece a parte branca aqui da minha onda, que seria o quê? Que seria o ponto máximo da minha onda. Daqui a pouco você vai ver sobre isso aí, tudo bem, pessoal? A região em preto aqui, ó, ela existe quando o meu diafragma aqui do meu alto-falante, ele se contrai, ele vem para trás, né? Indicando que é um ponto mínimo da minha onda. Que, como eu falei, daqui a pouco você vai saber também esse nome aí. Tudo bem, pessoal? Rapaziada, a onda longitudinal, então, ela diferente da onda transversal, ela possui o seguinte: a direção de vibração da onda longitudinal ela é paralela à direção de propagação dessa onda. Os elementos da onda oscilam na mesma direção em que eles vibram. Tá certo, pessoal? Beleza? Agora vamos falar sobre os elementos de uma onda. Vamos lá. Está escrito aí elementos de uma onda senoidal pelo formato, né? Aquele formatinho que você conhece de onda, tá? Se você comparar esse formato com a função, o gráfico da função seno, você vai obter essa configuração aqui. Tá legal, pessoal?
Repara só, gente, olha só, vamos aqui tratar dos elementos dessa onda agora. Atenção. Claro, esse tipo de onda, como nós vimos agora há pouco, representa uma onda transversal, em que a vibração da onda transversal é perpendicular à propagação dessa onda. Geralmente as ondas são representadas como uma onda transversal mesmo. Tá legal, pessoal? Vamos lá, gente, olha só. Essa minha onda, ela começa aqui no zero, ela sobe até esse 2 aqui, né? Volta até o zero, certo? E vem aqui para o menos 2. Legal? Volta para o zero, vai até o 2, volta para o zero, vem para o menos 2, 0, 2, 0, menos 2 e assim por diante. Legal? Essa vibração, ela sempre está em função do tempo, evidentemente. Note que a nossa onda, ela possui pontos máximos e pontos mínimos. Tudo bem? Vamos começar com o ponto máximo. O ponto máximo, ele é representado pela palavra, né? Crista ou pico, tanto faz. Crista ou pico é a mesma coisa. A crista da onda, o pico da onda, né? Talvez você já tenha ouvido aí nesses dias de quarentena, né, que atingimos o pico, né? Ou estamos ainda para atingir o pico lá da contaminação no Brasil de Covid, por exemplo, certo? Como você pode observar no desenho, nós temos mais 2 pontos máximos. Legal? São 3 picos ao todo. Assim como também nós temos o ponto mínimo, certo? O ponto mínimo, ele é denominado vale. E você pode perceber aqui, pessoal, que esse nome vale é um nome muito ligado à característica geográfica de algum local, certo? Vale, né? O vale é aquela região mais baixa entre 2 colinas, 2 montanhas, né? O vale, por exemplo, aí. Nós temos mais 2 outros vales nesse desenho. Eu representei aqui 3 pontos máximos e 3 pontos mínimos. Tudo bem, pessoal? Agora vamos falar aqui de uma outra característica, de um outro elemento, que esse elemento tem a ver com a energia que a onda carrega. Pensa comigo, pessoal. Se isso aqui for uma corda, né? A corda inicialmente estava esticada aqui na região de equilíbrio dela, tá? No eixo horizontal aqui, por exemplo. Tá legal? E aí, rapaziada, essa corda, ela foi percutida, né? Ela foi perturbada, né, por alguma pessoa, e os elementos começam a subir e começam a descer. Quanto mais os elementos se deslocam da região de equilíbrio, mais energia a onda carrega. O nome desse deslocamento, desde a região de equilíbrio até o ponto máximo ou ponto mínimo da nossa onda, é chamado de amplitude. Tá certo, pessoal? Repito, amplitude. Tanto para cima como para baixo. Tá? Numa onda periódica, digamos assim, uma onda comum como essa que eu estou representando aqui, o valor da amplitude na parte de cima, positiva, e o valor da amplitude na parte de baixo, negativa, são iguais. Tá legal, pessoal? Rapaziada, vamos falar aqui agora sobre a última característica, o último elemento da onda senoidal nesse desenho que nós estamos vendo aqui agora, que se chama comprimento de onda. Atenção para o comprimento de onda, eu quero que você foque aqui agora, para você não entender errado ou entender pelas metades. Tudo bem, pessoal? Veja bem, diferentemente de uma partícula, né, que ela tem movimento, uma onda, enquanto ela existe, ela está se movimentando e ela está oscilando. Pegou essa visão aí, pessoal? Agora, a distância que a onda percorre ao desenvolver uma única oscilação é conhecido pelo nome comprimento de onda. Tudo bem, pessoal? O comprimento de onda, ele é representado pela letra grega lambda, essa letrinha que está bem aqui. Tudo bem, pessoal? E repara só aqui, gente, eu comecei falando, e é nessa parte que eu quero que você preste atenção para você não entender pelas metades, para você não se confundir, é que eu representei aqui que a distância de um pico até outro, até o próximo, né, a distância entre cristas ou picos adjacentes, né, representam
a distância que a onda percorreu ao oscilar uma única vez, né? A distância do comprimento de onda. Legal? Só que assim, galera, o que eu quero chamar a sua atenção é que é um erro, é um equívoco eu falar para vocês que o comprimento de onda é necessariamente a distância de um pico para outro, só isso. Não, não é verdade. O comprimento de onda é a distância que a onda percorre ao oscilar uma vez. Então repara só, se eu começo um movimento ondulatório por esse pico que está aqui em cima, qual que é o movimento? Olha, a onda vai descer aqui para a região de equilíbrio, né? Vai descer mais um pouco para o vale, vai voltar para a região de equilíbrio e depois ela volta para o pico de novo, certo? Então assim, ela desenvolveu uma oscilação, certo? A distância entre picos compreende um comprimento de onda. Da mesma maneira que a distância entre vales. Faça o mesmo exercício, ó. Começando do vale, eu subo para a região de equilíbrio, subo para a região da crista, volto para a região de equilíbrio, e a partir desse próximo vale, as coisas voltam a repetir. Olha, note, desse próximo vale aqui em diante, ele volta para essa região de equilíbrio, assim como nesse aqui, ó. Beleza? A distância entre vales também é uma distância que compreende o comprimento de onda. Legal? Só que aqui, galera, eu coloquei mais algumas regiões de comprimento de onda para você ver aí, ó. Em todos esses casos, galera, eu tenho a distância, né, de uma única oscilação. Se eu começo no 0, eu vou oscilar até o 4 aqui, ó. Certo? Do 4 para o 8 mais uma vez, ó, do 8 para o 12 mais uma vez, dessa regiãozinha aqui, ó, na subida dessa região de equilíbrio, né, eu vou resolver uma oscilação nessa outra região em linha horizontal e reta aqui, tá vendo, pessoal? A mesma coisa aqui, ó, se eu começar desse ponto aqui, logo na descida para esse vale, essa outra região, logo na descida do próximo vale também, essa distância é um comprimento de onda. Gente, eu aconselho você fazer esse tipo de exercício. Faça um desenho de uma onda, marque um ponto e veja qual que é o próximo ponto equivalente a esse primeiro, para você saber o que é um comprimento de onda, o que é 2 comprimentos de onda, 3. Por exemplo, só de você olhar para esse desenho como um todo aqui, ó, quantas oscilações nós temos? São 3, né? 3 oscilações. Então aqui nós temos 3 comprimentos de onda do 0, aqui do 0, até o 12, aqui por exemplo. Tudo bem, pessoal? Bom, esses elementos que eu falei aqui agora para vocês são elementos de estrutura da minha onda. Só de você olhar para essa imagem que está aí, nós podemos observar crista, vale, comprimento de onda, amplitude, essa coisa toda. Tá bom, pessoal? Só que existem coisas que, assim, não estão representadas no desenho, mas existem, até porque a onda é uma onda por conta disso também. Legal? Que são quem? Período e frequência. Primeiramente, pessoal, período não é a mesma coisa que frequência, por favor, tá? Período e frequência não são a mesma coisa. Tá legal, galera? O período, rapaziada, ele representa o quê? O tempo que dura uma oscilação. Tipo assim, se uma oscilação dura 2 segundos, 2 oscilações duram 4 segundos, 3 oscilações, 6 segundos. Então nós podemos atribuir uma expressão matemática para isso aí, ó. Repara só, o período ele vai ser representado pela quantidade de tempo, né, ΔT, por unidade de oscilação, né, por quantidade de oscilações. Como eu falei para vocês, né, se eu tenho 2 segundos para uma oscilação, eu terei 4 segundos para 2, né, 6 segundos para 3, 8 para 4 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? A frequência, por sua vez, desculpe, a unidade de medida do período é o segundo mesmo, né? Uma onda demora tantos segundos para desenvolver uma oscilação. Tá legal? Rapaziada, frequência. A frequência, por sua vez, não sei se está claro, mas a frequência ela é o contrário do período, tá?
A frequência representa o número de oscilações em determinado intervalo de tempo. Naquele intervalo de tempo, né? Quantas oscilações eu posso desenvolver? Tá vendo? Qual é o número de oscilações naquele intervalo de tempo? Eu quero deixar claro aqui uma coisa para vocês. Olha, a unidade da frequência é uma unidade que com certeza você já ouviu falar por aí, que é o Hertz, né? Muito conhecido em rádio. Por exemplo, a Jovem Pan FM é 100.1 MHz. Legal, galera? Daqui a pouco eu falo um exemplo também sobre sobre a rádio Jovem Pan mesmo, né? Como você tem no exemplo aqui agora. Observação, pessoal. O Hertz, pessoal, ele é a mesma coisa que o inverso do segundo. 1 Hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. E uma notação que você pode também adotar é o segundo a menos 1, que também é a mesma coisa. Tá legal, pessoal? E aí, você pode perceber na fórmula matemática. Em relação ao período, pessoal, período representado pela letra T maiúscula, tudo bem? Ele é igual a ΔT em cima, dividido por N embaixo. A frequência é o contrário, tá vendo? O N está em cima e o ΔT está embaixo. Então existe uma relação entre o período e frequência, que como eu falei para vocês agora há pouco, é aquela coisa, né? O período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Sobre a frequência, pessoal, eu queria te dar um exemplo, né? Repara só, gente. 100.1 MHz é a frequência para você captar ali a rádio Jovem Pan FM. Pense aí nas frequências da sua rádio favorita, né? Mix, Antena 1, não sei, né? O que significa isso? Aí que eu volto lá na parte das ondas eletromagnéticas, lembra? Uma onda de rádio é uma onda eletromagnética, certo, pessoal? Então, assim, primeiramente, 100.1 MHz, o mega significa milhão, mega milhão, 10 a sexta, tudo bem? Então, se a frequência da rádio Jovem Pan FM é de 100.1 MHz, significa que em 1 segundo a onda da rádio Jovem Pan FM, ela oscila 100 milhões e 100 mil vezes, certo? E da onde que vem essa frequência, pessoal? Galera, olha que lindo. A frequência depende da fonte. A frequência depende de quê? Lá na base da Jovem Pan FM, São Paulo, não sei, tem uma antena parabólica que emite aí, né, emite o sinal de rádio, né, para São Paulo e para o Brasil todo, né? E aí na ponta da antena tem elétrons que eles oscilam, eles vão de um lado para outro 100 milhões e 100 mil vezes por segundo, cara. A frequência da onda, ela acompanha a frequência da fonte, não é? Então, assim, é justamente por isso que lá na matéria de refração, a frequência permanece constante. Porque a frequência de uma onda, pessoal, ela não depende da onda e ela não depende do meio. Ela depende da fonte. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, galera. Para encerrarmos essa parte teórica dessa aula de hoje, quero fazer um exemplo da apostila com vocês logo na sequência. Eu quero falar de um assunto que é fundamental. Repare pelo nome, tá, pessoal? Nós temos uma equação que é fundamental da parte da matéria que nós estamos estudando, que consiste na metade do nosso curso. Vai falar para mim que essa equação não é importante? Equação fundamental da ondulatória. A equação fundamental da ondulatória, ela relaciona a velocidade de uma onda com os elementos da onda. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, velocidade é o seguinte, nós sabemos que enquanto a onda existe, ela move-se com velocidade constante, não é? Então nós podemos escrever o seguinte, olha, velocidade constante, ΔS sobre ΔT. Essa onda percorre uma certa distância num certo intervalo de tempo, tudo bem? E aí, eu vou simplesmente temperar essa expressão matemática que você está vendo com o argumento de uma oscilação. Vamos lá, hein? Repara no que você aprendeu nessa aula de hoje, pessoal. Uma oscilação.
Pensa comigo, em uma oscilação, qual é a distância que a onda percorre? Qual que é? Pois é o comprimento de onda. Em uma oscilação, quanto tempo passa? Passa o período. Concorda comigo, pessoal? Repare de novo, ó. O lambda, né, o comprimento de onda, ele representa a distância percorrida durante uma oscilação e o período é o tempo gasto, né, em uma oscilação. Tudo bem, pessoal? Só que aí nós temos um problema, cara. Nós temos um pequeno problema, tá? E o pequeno problema é o seguinte, gente. Uma onda, vou pegar assim a onda eletromagnética mais fraca, que é a onda de rádio. Gente, a onda de rádio, ela pelo menos, oscila 1000 vezes em um segundo, né? Então, se ela oscila 1000 vezes em um segundo, quanto tempo dura um período de uma onda de rádio dessa aí de 1000 Hz? Cara, é 1 milhão, um dividido por 1000. Então, assim, é um espaço de tempo muito pequeno, cara. É justamente por isso, e entendendo que a frequência é o oposto do período, é justamente por isso que nós utilizamos a frequência. Porque é muito mais viável nós trabalharmos com quantas oscilações a onda desenvolve em um segundo do que trabalhar com a quantidade de tempo de uma oscilação. A quantidade de tempo de uma oscilação sempre será um número muito pequeno. Fica mais confortável, né, falarmos sobre a frequência. Como a frequência, repito, é o oposto do período, a equação fica assim. Velocidade da onda, em metros por segundo, é igual ao comprimento de onda lambda vezes f. Para a gente encerrar essa aula, vamos fazer uma questão da sua apostila? Vem comigo aí então. E a questão que iremos fazer é a questão número 1 da página 41. Tá certo, pessoal? Anota aí o número da página. Página 41. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ela diz o seguinte: um radioreceptor opera em duas modalidades. Uma AM, cobre o intervalo de 550 kHz a 1550 kHz, e outra FM, de 88 MHz a 108 MHz. As velocidades das ondas eletromagnéticas vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Olha só que interessante, hein, pessoal? A velocidade de qualquer onda eletromagnética, inclusive a luz, é igual à velocidade da luz. Olha lá, 3 vezes 10 a oitava. Anota isso aí, tá, pessoal? Quais, aproximadamente, o menor e o maior comprimento de onda que se pode ser captadas por esse rádio, não é? Veja bem, pessoal, o que ele quer nessa questão aqui é que eu fale qual que é o menor comprimento de onda, qual que é o menor e qual que é o maior. Eu vou chamar de lambda menos e lambda mais. Legal? E ele pediu respectivamente, ó, o menor e o maior. Beleza, pessoal? Galera, eu vou começar aqui com uma discussão com vocês. Vou separar esse cantinho aqui, olha. Equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. Tá certo, pessoal? Como ele quer que eu encontre o comprimento de onda? Comprimento de onda é igual a V dividido por F. Tá certo, pessoal? E é aqui que eu chamo a sua atenção, tá, gente? Repare que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais, tá? Ou seja, se ele me pede o maior comprimento de onda, eu tenho que usar a menor frequência. E caso contrário, se eu quero calcular o menor comprimento de onda, eu tenho que utilizar a maior frequência. Esse tipo de questão, pessoal, é um tipo de questão muito recorrente em vestibulares, tá? Se você pegar para fazer uma bateria de exercícios aí sobre ondas, essa parte inicial aí, com certeza vai ter esse assunto aí, e muita gente erra, né? Eu quero calcular o maior comprimento de onda, então eu vou usar a maior frequência.
né? Claro que não. Beleza? Só apagar essa parte aqui para a gente começar a fazer a questão agora. Tudo bem, pessoal? Como ele me pede primeiro o maior comprimento de onda, aliás, o menor comprimento de onda, então eu tenho que considerar o seguinte, olha, vamos calcular aqui primeiro o menor comprimento de onda. Legal? Bom, pessoal, a equação já estava ali do ladinho, né? Lambda menos comprimento de onda, o menor, é igual a velocidade da onda dividido pela frequência maior. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Comprimento de onda menor é igual a quê, então? A velocidade, ela vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, certo? E qual que é a maior frequência? Repara só, essas aqui são as frequências da faixa AM. São frequências em kHz. Quilo é 1000. Tá, pessoal? Quilo é a mesma coisa que 1000. Legal? Vou até escrever aqui para vocês. Ó. Quilo é a mesma coisa que 10 a terceira. Enquanto essas outras duas frequências aqui são na faixa do megahertz. Mega é igual a 10 a sexta, milhão. Tá? Então a maior frequência é essa aqui, ó, 108 megahertz. Eu já vou colocar adaptado, ok? 108 vezes 10 a sexta hertz. Senhoras e senhores, como você viu no slide, o hertz é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Então eu posso cortar esse hertz com esse sobre segundo, né? Por segundo, né? Legal? O que vai me sobrar aqui então, galera? Vamos lá, gente, olha só. Quanto que é? Você pode fazer essa conta do jeito que você achar melhor, tá, gente? Quanto que é então aí? Deixa eu pegar uma calculadora aqui rapidinho. Quanto que é então aqui, pessoal? 3 dividido por 108. Como eu falei, você pode fazer essa questão do jeito que você achar melhor, né? 3 dividido por 108 é a mesma coisa que 0,027. 10 à oitava dividido por 10 à sexta, repete a base e subtrai os expoentes. 8 menos 6 é igual a 2 metros. Para ficar um negócio bonitinho, vamos passar assim, ó, duas casas decimais para a direita, né? E eu vou diminuir 2 níveis no expoente aqui, ó. Ele vai para 0, então, né? Então fica assim, ó. Lambda menos é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 0. Lembrando que esse 0,027, o 7 é infinito, tá, pessoal? Então seria, por exemplo, 7,7, assim, né? Por exemplo. Vezes 10 à oitava não, Alex. Vezes 10 elevado a 0. Né? Porque eu diminuí 2 níveis no expoente aqui, né, galera? Então ele é 10 elevado a 0 metros. Isso dá quanto? Isso dá que o lambda menos é igual a 2,77 metros. Legal? Nós já temos então aí uma resposta aí. Beleza? Agora, vamos calcular o lambda mais. Beleza? Lambda mais é aquela mesma história, tá, pessoal? Se eu quero calcular o maior comprimento de onda, eu tenho que usar a menor frequência. Beleza? Vamos lá, lambda mais é igual à velocidade da onda dividido pela frequência menor. As menores frequências são essas aqui, né, em kHz, sendo que a menor é a de 550 kHz. Beleza? Então vamos lá, ó. Lambda mais, deixa eu aproximar aqui, ó. Lambda mais é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo dividido por quanto? Por 550 vezes 10 à terceira hertz. Podemos cortar hertz com esse por segundo, né? É a mesma coisa. Legal? Quanto que é 3 dividido por 550? Tá? 3 dividido por 550, pessoal, vamos lá. É igual a 0,0054, por exemplo. 10 à oitava dividido por 10 à terceira dá 10 à
quinta. Tudo bem, pessoal? Aqui sobrou 1 metro, né? Vamos fazer a mesma coisa? Vamos colocar aqui essa vírgula entre o 5 e o 4. Né? Eu vou andar 1, 2, 3 casas decimais. Então eu tenho que diminuir aqui o expoente 3 níveis, ok? Então vamos lá, ó. Lambda mais é igual a 5,4. Né? Andei 3 casas para a direita, então aqui do 5 vai para o 2, né? Metros. Beleza? Como é que está a resposta aí? Está em notação científica? Da mesma maneira, pessoal, que eu falei para vocês do 7 anteriormente, aqui esse 5 e esse 4 se repetem várias vezes, tá? Esse número aí, pessoal, ele é igual a 540, bem aproximadamente aí. Legal? Como ele quer um valor aproximado, então vamos trabalhar com os valores aproximados mesmo. Ó, o menor valor é 2,77, né? Que poderia ser 2,8. E aqui, ó, o valor máximo é 540, né? Mas eu não coloquei as outras informações depois da dízima periódica, então você pode pensar que a resposta é a letra C. 2,8 aproximadamente e 5,45. Resposta letra C. Beleza, galera? Bom, gente, essa foi a nossa aula de introdução à ondulatória. Falamos aqui sobre esse apanhado geral das ondas aí, tá, pessoal? Em relação à natureza, forma, elementos, tá legal? E fizemos esse primeiro exemplo da sua apostila, beleza? Na nossa próxima aula nós falaremos sobre os fenômenos ondulatórios, que é a parte mais importante da nossa matéria. Beleza, pessoal? Professor Alex fica por aqui, hein, gente? Bons estudos, até a próxima semana. Valeu, fui!